Olá! Hoje eu trouxe para conversar o capítulo 4, a parte segunda do capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que fala da pluralidade das existências, mais especificamente a sorte das crianças depois da morte. Pergunta 197. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Resposta. Algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Depois tem outras perguntas e respostas nesse mesmo capítulo, mas para não ficar muito longo, vamos nos ater a essa pergunta e essa resposta. Bem, vamos falar então sobre a questão das crianças, que eu acho que é algo que inquieta muito as pessoas. Eu já vi em alguns grupos dos quais eu participo, nos quais eu participo, eu já vi várias perguntas das pessoas, né? Esses grupos são da internet, perguntando que não entendem a questão das crianças e tal. Bom, vamos por partes, vamos do início. Nós sabemos que nós somos espíritos reencarnados. Quando nosso corpo físico se decompõe, quando nós desencarnamos, esse é o termo que nós usamos, quando nós desencarnamos, o nosso espírito volta com toda a bagagem de conhecimento adquirido, só conhecimento, só a bagagem emocional, espiritual e intelectual, né? A bagagem física toda fica na Terra. Bem, quando nós retornamos para a espiritualidade com toda a nossa bagagem e com o passar do tempo, dependendo da nossa realidade espiritual, nós vamos reencarnar. Reencarnamos com aquela bagagem de conhecimento, de maturação espiritual, de evolução espiritual. Reencarnamos, evidentemente, num corpo novo, né? Num corpo infantil. Então, nós vamos nos unir àquela criança, aquele feto, e vamos nos unir fluidicamente, né? E vamos reencarnar. À medida que o feto nasce, a ligação do espírito já está perfeita, né? Praticamente pronta. E aí nós temos uma nova vida, uma nova possibilidade, uma nova oportunidade para continuarmos o nosso crescimento espiritual, intelectual e emocional, né? E as coisas materiais vão fazer parte dessa jornada. Então, nós que somos espíritas, né, autodenominados espíritas progressistas, justamente para nos diferenciarmos daqueles espíritas bolsonaristas, reacionários e protofascistas, nós defendemos a justiça social e levantamos a bandeira da justiça social, porque se temos uma sociedade mais justa, as reencarnações nessa sociedade têm toda a chance de serem muito melhor aproveitadas. Uma criança, né, que começa a viver numa sociedade deformada, e eu não estou te dizendo que ela não tem o livre-arbítrio. Claro que tem o livre-arbítrio. Lógico, ela pode escolher. Agora, quando a barriga está roncando de fome, quando não existe uma casa, quando não existe uma estrutura familiar, quando a violência faz parte de uma existência desde o momento que aquela criança nasce, o livre-arbítrio fica sim prejudicado. Fica, porque tente imaginar uma criança que passa o tempo todo com fome ou para escolher entre comer ou não comer, né? Lógico que fica. Lógico que ela fica muito mais vulnerável, muito mais suscetível a escorregar, né? A não conseguir crescer. Mas voltando para o nosso tema. Então, se eu tive, de novo vamos fazer um exemplo. Se eu tive uma existência onde eu fui perversa, onde eu fui má, onde eu desenvolvi uma carga de maldades muito grande com as pessoas ao meu redor, e eu desencarno, aquela
experiência negativa, ela fez parte desta encarnação, né, na qual gerou esse desencarne. Então, desencarnando e indo para a espiritualidade, aquela bagagem, ela existe, mas não é determinante. Não quer dizer que uma pessoa que foi má na outra, na encarnação anterior, obrigatoriamente será má nessa encarnação. Não é assim que funciona. Não é assim. Nós somos livres. Nós temos chance de crescer, inclusive na espiritualidade. Então, nós podemos reencarnar, né? Digamos, tive uma existência perversa, desencarnei, fui para a espiritualidade. Na espiritualidade, continuei o meu processo de crescimento, de depuração, reencarnei. Não necessariamente eu vou repetir aquele ciclo. Pode ser que eu repita. Pode ser, né? Por isso que é tão importante sabermos que temos crianças sob a nossa responsabilidade. Nós não sabemos o que essas crianças foram na outra encarnação. Muitas delas são muito mais evoluídas do que nós, né? Que somos adultos, que estamos recebendo essas crianças nas nossas famílias. Muitas delas são muitíssimo mais evoluídas. Algumas tiveram problemas, tiveram vidas problemáticas, mas ninguém traz escrito na testa isso. Ninguém traz escrito isso na testa. E nós, como adultos, nos cabe orientar estas crianças sem ficar perdendo tempo, né? Tentando adivinhar, ai meu Deus, esse foi isso, foi aquilo. Não, porque se nós soubéssemos tudo que a gente já foi, tudo que a gente já fez, a gente morreria de vergonha. Então, é muito importante que a gente não se lembre mesmo, né? Que esse véu do esquecimento tenha caído sobre as nossas mentes. Mas, enfim, uma vida que recomeça é toda uma oportunidade de trabalhar os erros passados, de adquirir mais conhecimento, de exercer o conhecimento adquirido no passado, na espiritualidade, enfim. E nós temos também aquela questão de que muitos adultos dizem, ai, no meu tempo era melhor, ai, as crianças do meu tempo era melhor. Gente, por favor, não vamos partir para esse tipo de apego e de raciocínio. O tempo da gente era melhor porque a gente era jovem, né? Eu, quando me lembro da minha adolescência, fico pensando, nossa, meu Deus, quanta bobagem eu fiz. Mas era bom, era bom aquele tempo, era bom. Por quê? Porque nós éramos jovens, nós tínhamos todo o tempo do mundo, em alguns momentos da vida a gente achava que era imortal e que, enfim, né, que éramos super homens e super mulheres e super garotas e super meninos. Mas o tempo passa, a gente cresce, a gente amadurece, alguns de nós ficam presos no passado, né? Alguns de nós não se tornam pessoas melhores porque envelheceram. E a gente não deve fazer comparação. Tipo, ai, na minha infância eu subia em árvore, eu jogava, né, bolita. Bolita é bolinha de gude. E, enfim, gente, hoje essas crianças controlam uma tecnologia que eu ainda estou aprendendo a manejar, né? Então, nós temos que olhar as belezas que são as diferenças. A nova geração é maravilhosa, é sensível. Quantos meninos e meninas eu já encontrei por aí que são veganos, que são defensores da natureza, que são, nossa, que tem uma consciência ambiental, que, meu Deus do céu, que a minha geração não fez isso, mas a geração dos meus pais, né, matavam passarinho, comiam passarinho. Então, enfim, muita coisa melhorou. Agora, se existem diferenças, nós precisamos aprender a nos aproximar dos jovens, das crianças, falando com eles numa linguagem
adulta, né? Numa linguagem decente, digna, não com dada dedeira. Não, falar direito, falar, porque eles têm muito a nos ensinar. Muitas vezes ali residem espíritos evoluidíssimos, muito mais antigos do que nós. Então a gente precisa ter esse jogo de cintura, né? Respeitar os jovens, respeitar o que eles têm para nos dizer, o que eles têm para que nós possamos aprender com eles, né? Para que nós possamos interagir com eles. Senão, a gente vai ficar cristalizado, presos no passado. Preso no passado só traz depressão, gente. Ficar preso em passado só nos traz depressão. Nós não podemos ficar achando que o nosso tempo era melhor, que tudo era melhor que... Não, gente. Cada tempo é maravilhoso no seu tempo. Cada geração tem o seu momento e o seu aprendizado e os seus ensinamentos. Então, eu acho que isso é o que nós precisamos fazer. Saber que as crianças que estão sob a nossa responsabilidade precisam crescer, né, como seres humanos. E lutar por uma sociedade mais justa para que todas as crianças possam crescer. Para que nós não tenhamos esse resgate coletivo eterno, né? O tempo todo lidando com violência. Porque a miséria gera muita violência. A miséria, a desigualdade toda é uma violência, na verdade, né? Então é isso. Vamos aprender o tempo todo, vamos olhar para as diferenças, vamos entender que as inteligências são diferentes também. Existem crianças mais caladas, crianças mais falantes, crianças mais intelectualizadas. Era isso então. Vamos aprender juntos, vamos crescer juntos, olhar para as crianças e para os jovens com respeito, né? E entender que eles têm muito a nos ensinar, da mesma forma que nós temos muito a ensinar a eles. Fiquem bem, cuidem-se. Vocês me desculpem, antes eu tive um ataque de tosse da minha bronquite. Cuidem-se, fiquem bem. Se precisarem trabalhar, por favor, né, sigam todas as regras. E se não precisarem, se puderem trabalhar de casa, fiquem em casa. Nós estamos passando um momento bastante difícil e precisamos entender isso. Um grande abraço, até a próxima.